cada um responsável aí pela manutenção do seu áudio. Pessoal, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui na sala do Zoom conosco. Nós tivemos um problema técnico, né? Acontece nesse mundo virtual, digital, enfim, tecnologia, né? Então, a gente está solicitando que as pessoas entrem na sala e para que a gente tenha um momento bastante produtivo hoje, eu vou pedir que vocês mantenham os áudios fechados para não atrapalhar a gravação. Nós estaremos gravando também a reunião de hoje, vai ficar disponível no canal do YouTube da FECAM, junto com todas as demais lives que nós já fizemos, já tivemos, né? Então, de uma forma bem rápida aqui, agradecer a presença da Miriane, representando a Secretaria de Estado da Assistência, Diretoria de Direitos Humanos, Gerência da Criança e do Adolescente, né? Enfim, agradecer também a presença da Rosi e da Fabiane, né, que é a presidente e a representante aí do COEGEMAS nesse grupo de trabalho, a Giovana, que representa o SEDCA, o José, que representa aqui a CCT, o Jair também disse que estaria aqui conosco, da OAB, que também está no grupo de trabalho, né, em nome deles, agradecer a todas as instituições, entidades e pessoas que participam aqui conosco desse grupo de trabalho. Para a gente não se atrasar mais, né, eu vou passar, então, a palavra ao doutor João. A ideia é que ele faça a apresentação. Como eu falei, depois vai ficar disponível lá no playlist, no canal do YouTube, junto com todas as demais lives que a gente já fez sobre o processo de inscrição. Vou pedir mais uma vez para manterem os áudios fechados, cada um cuidando e observando o seu áudio. E, ao final, a gente passa a palavra, então, aos representantes e membros aqui do grupo de trabalho. Doutor João, a palavra está contigo. Olá, pessoal, boa tarde, então, a todos e todas, né, pedindo desculpas também por esse problema técnico, né, mas vamos em frente para que a gente possa avançar aí no nosso processo de escolha com essa live barra reunião agora aqui, né, mas que depois vai ficar disponível para quem não conseguir acompanhar aqui ao vivo, vai poder assistir depois, a gente vai jogar para o YouTube da FECAM. Quem tiver alguma dúvida, peço que coloque no chat, que a gente não vai dar tempo de abrir hoje para perguntas orais. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat, que aí assim que nós terminarmos esse momento, a gente vai para as respostas, né, às perguntas que forem elaboradas pelo chat. Então, eu vou muito rapidamente, novamente agradecendo a presença e a participação de todos e todas, né, nesse momento tão importante. Nossa live hoje é para tratar um pouquinho desse momento agora, do final do prazo de inscrição e momento de registro de candidatura, essas dúvidas. Lembrando que nós já tivemos outras 2 lives e outras 2 reuniões técnicas, todas elas já estão disponíveis. Então, a gente não vai retomar muitos assuntos que foram já tratados nas outras lives, sobre a lei, sobre o edital. Então, a gente vai avançar para o passo seguinte, mas a gente não vai também tirar todas as dúvidas do processo inteiro.
né? O pessoal fica, às vezes, ansioso e já começa a fazer pergunta de coisa que vai acontecer lá em setembro, outubro. Vamos com calma. Nosso foco aqui é esse momento agora específico do processo de escolha, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai conversando em cima dos slides, tá? Tá aparecendo aí, Janice, tudo certo? Tá aparecendo, tudo certo, sim. Tá ótimo, obrigado. Então tá. Então, nosso grupo de trabalho, né, do Conselho Tutelar, essa é a terceira live que a gente está realizando, hoje é 25 de 4 de 2023, registro e análise das candidaturas, né? Lembrando tudo isso que vai ser tratado aqui, como já falamos nas outras lives, nada é unilateral de apenas uma pessoa ou apenas de um dos órgãos, né? É um debate que nós fazemos de forma interinstitucional, de forma muito horizontal e democrática, e as conclusões que chegamos são frutos desses debates e são a posição unificada de todas essas instituições que participam desse grupo de trabalho. Tá? Então, por isso que a gente sempre reforça a importância de seguir as orientações desse nosso GT. Bom, antes de falar especificamente do processo de escolha, eu só queria lembrar que nós lançamos esse mesmo grupo de trabalho, né, lançou na semana passada a segunda edição daquele documento de orientações técnicas do Conselho Tutelar, que não trata do processo de escolha, mas é um documento que todos conhecem, né? Acho que ele foi muito divulgado, primeira edição lá de 2018, que era amarelinho, né? E nós, depois de muitas discussões, né, ficamos aí 2 anos discutindo a atualização desse documento, nós conseguimos lançar, então, finalmente, essa segunda edição também de forma interinstitucional, com todos aqueles órgãos ali representados, discutindo e tentando trazer alguns consensos a respeito de temas que são polêmicos, que geram discussões no município, como está ali escrito no sumário, né? Desde a questão da exigência da CNH, que a gente já discutiu, a questão do atendimento em conflito, do adolescente em conflito com a lei, na questão do acolhimento, na questão da estrutura física, jornada de trabalho, a escuta especializada, todos esses temas estão discutidos neste documento que serve para unificar também a orientação de todos os órgãos que assinam essa orientação técnica, né? Então, a gente chama de cartilha, mas ele é um livro, na verdade, né? Porque ele tem 95 páginas de muito conteúdo. Então, eu recomendo, a gente está avaliando aí para agora no segundo semestre fazer a impressão desse documento, mas ele já está disponível e é muito mais fácil acessá-lo, até para pesquisar, né, e tudo mais, no site do MP, tá? Coloquei ali o link, depois eu posso colocar no chat também, mpsc.mp.br/CIG/publicações, publicacões ali, né? E aí todo mundo pode acessar esse documento, fazer a leitura. Recomendo muito que todos possam fazer a leitura e discutir esse documento para que a gente possa dirimir muitas dúvidas que acontecem aí nos nossos municípios sobre o Conselho Tutelar. Lembrando que essa não é uma cartilha para os conselheiros tutelares apenas, né? É para todo o sistema de garantia de direitos que atuam direto ou indiretamente com o Conselho Tutelar, tem interface com esse órgão tão importante. E além desse documento, lembrar que também, eu esqueci de colocar no slide, mas eu vou colocar no chat depois o link, que nós lançamos também na semana passada, nessas 2 semanas, um curso, porque eu falei da escuta especializada, né? Um curso sobre esse tema da escuta protegida, né? Chamado Identificar, Escutar e Proteger o Enfrentamento das Violências na Rede de Proteção, que é para todo o sistema de garantia de direitos, tá? Ele é uma introdução ao sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, traz aí os primeiros elementos sobre a Lei 13.431, o Decreto 9.603 de 2018, e todo esse protocolo que deve ser criado em cada um dos municípios para garantir o acolhimento, né, a acolhida dessas vítimas, seja uma revelação espontânea, seja em sintomas que apresente, e buscando, então, esse alinhamento conceitual também, essa formação para toda a rede, para que a gente possa avançar na implementação dos protocolos da escuta especializada aqui em Santa Catarina. Nós já estamos, então, com mais de 2.000 pessoas inscritas do Brasil inteiro, estamos muito felizes, né, que é um curso totalmente EAD, gratuito, são apenas 10 horas aula, que a pessoa pode acessar, fazer da sua casa e sair com uma certificação do Ministério Público a respeito desse tema, tá? Eu vou colocar o chat no link, depois se a Débora puder colocar, Débora,
o link no chat, o pessoal já pode acessar e se inscrever e fazendo o curso. Temos tido um feedback muito positivo daqueles que já finalizaram o curso, né? Com um retorno muito positivo, muitas avaliações positivas a respeito desse curso. Tá lá, gratuito, disponível para quem tiver interesse de fazer, tá? Bom, processo de escolha. Nós sabemos que é um processo complexo, com muitas fases, já falamos sobre isso, né? E que nós estamos, então, a etapa 1 e a etapa 2, nós já vencemos, né? Já foi a adequação da lei municipal, fizemos uma lei sobre isso, fizemos uma live sobre o edital, né, de abertura do processo, e agora estamos, então, no momento da etapa 3, que é o registro das candidaturas. Dentro daquele nosso cronograma, o prazo para que os candidatos façam, então, as suas inscrições. Né? Depois, e é isso que nós vamos abordar nessa live hoje. Depois nós temos muitas etapas, né? A publicação da lista dos candidatos e a abertura do prazo para impugnação, a gente vai tratar um pouquinho disso mais para frente. A análise do pedido de registro de candidaturas, independentemente de impugnação e publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e indeferidos pela comissão especial. E a etapa 6, prazo para interposição do recurso à plenária do CMDCA acerca das decisões da comissão especial. Então, isso é o momento, né, agora de finalizar o prazo de inscrição e aí as comissões especiais e, posteriormente, os CMDCAs fazerem, então, essas análises das candidaturas que foram realizadas em cada um dos municípios, tá? Então, isso nos próximos 20, 30 dias, isso tudo vai acontecer, né? Ainda, inclusive, a etapa 7 também, que é o julgamento pelo CMDCA dos recursos interpostos, né? E a etapa 8, que é a publicação pela comissão especial da relação dos candidatos habilitados após o julgamento dos recursos, né? Sempre lembrando de comunicar tudo ao Ministério Público para que o Ministério Público possa acompanhar, então, todo o processo de escolha, né? Inclusive, quem ainda não fez, sugiro que façam, busque, né, a Promotoria de Justiça da sua comarca para fazer uma reunião, para que vocês já possam alinhar essa forma de comunicação, vai ser por e-mail, como é que vocês, se tiver alguma dúvida, quem pode procurar. Então, tudo isso é muito importante que seja feito, se é que não foi feito ainda, né? E lembrando que quando a comissão publicar, então, a relação dos candidatos habilitados após o julgamento dos recursos, o CMDCA deve publicar também a resolução que disciplina o procedimento e os prazos, processamento e julgamento das denúncias de práticas de condutas vedadas durante o processo de escolha, tá? E nós já temos o modelo que está lá no site do CNMP, eu vou deixar o link aqui no chat também, que tem que ser publicado quando finalizarmos esse primeiro momento de habilitação das candidaturas, né? Aí depois entramos na parte da elaboração e aplicação da prova, a eventual capacitação prévia, né? Aplicação da prova, sempre se houver, né, previsão na lei municipal, ou lembrando, né, já falamos sobre isso, o CMDCA ou o edital não pode criar novos requisitos que não estão previstos em leis, então se não tem na lei municipal a redação de prova, o CMDCA não pode incluir, e se tiver na lei, o CMDCA também não pode excluir, tá? Mais para frente, quando chegar esse momento da aplicação da prova, a gente provavelmente vai fazer uma nova live para discutir um pouquinho isso, pelo menos uma reunião técnica, né? Mas lembrando que em 2019 os municípios buscaram, então a gente recomenda que busque as associações dos municípios para que seja feito isso de forma até regional, né? Buscando as universidades, para que não tenha um custo muito elevado e o município não precise sair contratando aí pessoas que nem sempre têm uma qualidade adequada para aplicar essa prova, né? E nem também o município não precisa fazer, só pode fazer se quiser, né? Mas também não precisa fazer sozinho todo esse processo que a gente sabe que é complexo e tem que ser feito com muito cuidado. Então depois tem a fase da prova, a lista dos candidatos, etapa 13, etapa 14, gente, muito importante, já falamos sobre isso, a questão do empréstimo das urnas eletrônicas, né? Como já falamos nas outras lives, já iniciamos uma articulação tanto em nível nacional com o TSE, e Ministério dos Direitos Humanos, via Conselho Nacional do Ministério Público. Então, houve uma reunião semana passada com o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, com todos os presidentes dos TRS, de todos os tribunais, né, regionais eleitorais do Brasil, e ficou assegurado que os TRS e o TSE, a Justiça Eleitoral, vai apoiar o processo de escolha. Agora, estamos na fase, então, da elaboração, então, o TSE está elaborando uma resolução e os TRS irão elaborar também as suas resoluções. No caso aqui de Santa Catarina não é diferente. E assim que isso for publicado, nós vamos entrar em contato, informar, né, cada um dos conselhos, dos CMDCAs, dos municípios, para informar como é que vai ser a logística desse apoio. Lembrando que
esse apoio, gente, é fundamental para que o processo transcorra de forma tranquila, né? Não é só o empréstimo das urnas eletrônicas, nós estamos articulando com o TRE para que todos os municípios, com custo praticamente zero, se houver, né, vai ser muito baixo, possam receber as urnas eletrônicas, mesmo os municípios pequenos, né? Lá em 2019 nós conseguimos para 120 municípios, o que correspondeu a mais de 80% dos eleitores. Esse ano nós queremos chegar, se possível, em todos os 295 municípios de Santa Catarina, tá? De forma bastante tranquila, né? Vamos fazer as informações e orientações devidas, mas lembrando que não é só emprestar urna eletrônica, né? Também o fornecimento das listas ou dos cadernos dos eleitores. Então, esse apoio do TRE é muito importante que o município busque, no momento oportuno, né, essa informação e busque, então, essa urna eletrônica e a sessão do caderno de eleitores para que possa viabilizar a própria eleição no seu município, né? Se a gente não tem um caderno de eleitores, a gente não sabe quem são os eleitores que residem naquele município, que estão aptos a votar naquela urna, né, naquela eleição. Logo, essa eleição muito provavelmente vai correr um risco enorme de ser anulada, de ser impugnada, porque vamos ter pessoas indevidamente votando, pessoas votando duas vezes. Então, é muito importante que haja, então, essa adesão dos municípios ao apoio da Justiça Eleitoral. Lembrando, mais uma vez, gente, porque, novamente, hoje eu recebi o contato de uma colega, né, do interior do estado, na região oeste, infelizmente, que o município, na verdade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei estabelecendo, contrariando as orientações do grupo de trabalho, contrariando a resolução 231 do CONANDA, estabelecendo a votação plurinominal, estabelecendo que os eleitores podem votar em mais de um candidato. Como já reforçamos nas outras lives, o TRE de Santa Catarina sinalizou para a gente, na reunião que tivemos com ele, tem até o documento aqui que está na minha mão, com as diretrizes que o TRE nos passou. Um dos pontos que eles colocaram para a gente é que o eleitor deve votar apenas uma vez para o seu candidato. Ou seja, votação uninominal, como recomenda o grupo de trabalho, como orienta o CONANDA, e tem município ainda teimando, infelizmente, em colocar votação plurinominal. Isso, reforço mais uma vez, gente, e peço a atenção de todos para que possam fazer esse diálogo em cada município e fazer as correções na legislação a tempo de permitir o apoio do TRE. Municípios que colocarem votação plurinominal correm um sério risco de não ter apoio da Justiça Eleitoral. E sem o apoio da Justiça Eleitoral, o município não consegue fazer a eleição de forma tranquila. Doutor João. Pronto, de forma tranquila, de forma escorreita, tá? Então, por favor, dialoguem, prefeituras, promotorias, Câmara de Vereadores, CMDC, as conselheiras tutelares, porque eu sei que alguns lugares, os próprios conselheiros tutelares pediram a votação plurinominal. Existe uma razão para não ser a votação plurinominal. Isso dificulta o processo de apuração, dificulta a votação das pessoas. Isso gera a possibilidade de chapas informais. Isso contraria, como eu disse, a resolução 231 do CONANDA. Vamos trabalhar de forma padronizada, unificada, para a gente evitar questionamentos futuros e anulações, gasto de tempo, de dinheiro público para uma eleição que depois vai ser anulada lá na frente. Bom, um pouquinho mais adiante, então, depois aí tem as outras etapas, eu não vou entrar nelas agora por conta do tempo, né? Vou passar já para os pontos mais polêmicos, digamos assim, desse momento que nós enfrentamos. Onde que eu encontro todos esses documentos que eu falei até agora e outros que a gente já tratou e que vamos tratar? Nesse link que está ali, cnmp, mp.br/cig/GTCT. Todos os documentos estão lá em Word para baixar e para os municípios e os CMDCs poderem usar. Tem modelo de tudo lá, tá, gente? Reforçando que vocês vão ver, os meus slides, boa parte deles vão apenas reproduzir aquilo que está nesse documento, que é o Guia de Atuação do Ministério Público do Processo de Escolha do Conselho Tutelar. Nós lançamos uma atualização agora em 2023, está nesse link, tá? Que vocês podem acessar. No link acima vocês vão conseguir acessar também, tá? É muito importante que todos acessem esse documento, porque várias dúvidas que chegam todos os dias para nós já estão respondidas lá no guia. Então, antes de perguntar, acesse o guia, procura lá, dá para fazer um Ctrl F e procurar no guia se tem a resposta lá. Tá? O documento é muito completo, muito minucioso, didático. Então, acessem esse documento
também para fins de apoiar o trabalho dos municípios, né, e dos conselhos. E todas as lives, apresentações, está tudo nesse site, né, do MP, também está no YouTube da FECAM, no canal do YouTube da FECAM, temos todos os links lá, as lives e as reuniões disponibilizadas para quem quiser assistir e não assistiu ainda. Lembrando, gente, que estamos em 25 de abril de 2023, o prazo do edital era 3 de abril, portanto, mais de 20 dias de prazo aí, né, entre a data limite e o dia que nós estamos hoje. Portanto, nós não podemos ainda ter municípios que não publicaram os seus editais. Tá? É absurdo que a gente tenha algum município que não tenha, algum CMDCA que não tenha publicado o seu edital. É absurdo por quê? Não só porque descumpre a resolução do CONANA que estabelece que tem que ser publicado com 6 meses de antecedência, mas porque se o edital não for publicado ainda, nós não temos tempo hábil depois para chegar lá no dia 1º de outubro com a eleição finalizada, para poder fazer a votação. Então é muito importante, por conta de todos os prazos desse processo de escolha, que o edital já esteja publicado, e se não tiver ainda, que seja feito assim o mais rapidamente possível para hoje mesmo, no máximo amanhã, para que a gente possa vencer o edital, né, e todo o cronograma dentro do prazo, lembrando que a eleição tem que acontecer no dia 1º de outubro. Tá? Ah, mas eu lancei o edital agora dia 20, dia 25, dia 26, posso fazer a eleição no dia 25 de outubro? Não. A eleição é no dia 1º de outubro de 2023 em todo o Brasil, por uma imposição da Lei Federal Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? E o período de inscrição, portanto, deve estar em andamento. Né? Meus colegas do Ministério Público, se tem algum município que ainda não, da sua comarca, ainda não publicou o edital, é o momento de agir, inclusive, mediante ação civil pública, tá? Mediante ação judicial para exigir que o CMDCA publique o seu edital. Se alguém estiver aqui nesse nosso espaço, no Zoom, e posteriormente na live, que conheça algum município que não publicou, represente imediatamente para a Promotoria de Justiça, para que a Promotoria possa tomar as medidas cabíveis. Tá? Bom, dúvidas recorrentes com relação a esse nosso momento. Né? Então, no momento de registro e análise das candidaturas, nós temos que estabelecer, isso já está no edital, o período, o horário e o modo de inscrição, né? De que dia até que dia, que horas que vão ser recebidas essas inscrições, e o modo de inscrição, se pode ser presencial, pode ser online, pode ser misto, né? Lembrando que o registro da candidatura é sempre individual, não cabe nenhum tipo de registro coletivo ou de chapas, né? É possível fazer inscrição por procuração, sim, desde que seja por procuração específica, e o CMDCA deve ficar, então, com uma cópia da identidade do procurador. Com a inscrição, e já, né, é importante que todos saibam disso, né? Com a inscrição, o candidato toma conhecimento e aceita, ainda que tacitamente, todas as regras do edital, a resolução 231 do CONANDA e da lei municipal, inclusive das condutas vedadas, para ninguém alegar lá na frente que desconhece, não sabia que isso era conduta vedada, não sabia que eu não podia colocar outdoor, não sabia que eu não podia impulsionar uma postagem no Facebook. Isso está previsto na 231 do CONANDA, e se for conduta vedada, o candidato tem a obrigação de procurar e não pode alegar desconhecimento caso cometa algum tipo de infração. A inscrição deve ser gratuita, sempre, né? É possível complementar a documentação dentro do prazo? Sim, né? O que a gente sempre sugere? A pessoa que vai estar ali recebendo aquela documentação, que não precisa ser um membro do Conselho de Direitos, pode ser qualquer pessoa da prefeitura indicada ali pela prefeitura, mas que ela já tem um checklist. Né? A pessoa foi entregar a documentação, já faz o checklist, olha, tem essa certidão aqui, certidão de casamento, certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual, da Justiça Federal, né? Faltou algum documento, já pede para a pessoa complementar dentro do prazo. Né? Claro que isso não significa que a pessoa está com a sua candidatura garantida, porque depois o CMDCA, a comissão especial, vai ter que analisar toda a documentação, né? Mas pelo menos que a documentação seja entregue. Né? Nós temos que fazer um esforço para que o princípio democrático exige isso, que a gente tenha o maior número de candidatos possível. Né? Não vamos ficar impugnando ou impedindo candidaturas por questiúnculas que podem ser resolvidas com uma complementação rápida de um documento. Né? Então, isso é possível de ser feito, né? Desde que seja feito dentro do prazo, e também lembrando a notificação dos candidatos das decisões da comissão especial e do CMDCA. Isso tem que estar no edital lá, qual é o meio de comunicação com os candidatos, né? Vai ser via WhatsApp, vai ser por e-mail, vai ser pessoalmente, isso tem que estar previsto no edital, e os candidatos devem, então, ficar atentos também a essas notificações, tá? Lembrando que nesse momento, gente, tá? Hoje, 25 de abril,
os municípios têm que estar com foco total na divulgação do edital do processo de escolha, publicando em redes sociais, publicando aí nas mídias digitais, indo para a rádio, né, indo para a televisão, fazendo divulgação para que a gente consiga regimentar o maior número de candidatos possível, né? Porque já tem município preocupado, a gente não vai conseguir candidatos. Gente, mas está no prazo para inscrição ainda. Vamos lá, vamos divulgar, vamos procurar, vamos lá na igreja, pedir para o padre, pedir para o pastor fazer uma divulgação, vamos lá no centro comunitário, vamos lá na escola, entregar folder, entregar cartaz, fazer pedágio solidário, enfim, vamos buscar divulgar esse processo de escolha para que a gente tenha 20, 30, 50 candidatos inscritos, justamente para ter um processo de ampla concorrência, quanto mais candidatos, melhor, e depois a gente evita uma série de problemas lá na frente com eleições suplementares, né, que a gente acaba tendo que fazer porque acaba tendo poucos candidatos. Tá? Bom, os requisitos da candidatura, né, lembrando, edital e resolução do CMDCA não podem criar novos requisitos. Tá? Os requisitos são aqueles que estão previstos expressamente na lei municipal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residência no município, e essas duas que estão ali em azul, né, tem que ver o que está escrito lá na lei municipal. Se exige ensino médio, exige ensino superior, né, se vai ter previsão de experiência mínima ou não, isso é o que está na lei municipal. O CMDCA não pode mudar nada do que está aqui, tá? E na avaliação deve ser considerado, então, o que está previsto na lei municipal. Não ter sido destituído, né, ou suspenso do cargo anteriormente, inclusive porque isso fere a própria idoneidade moral, né? Não incidir nas hipóteses da lei de inelegibilidade, qualquer cargo público, né, que passa por eleição. Não pode ser membro, né, quando publica o edital do CMDCA, porque senão há um conflito de interesses. E os impedimentos lá do 140 do ECA, do parentesco, esses são apenas para posse, tá? Não são requisitos para a candidatura. Já falamos sobre isso também, mas eu reforço. 2 irmãos, um casal, pode se candidatar? Pode. Tá? Eles podem se candidatar, mesmo sendo irmãos, pai e filho, enfim, não importa. O que eles vão concorrer normalmente. O que não pode acontecer, caso os dois se elejam, apenas um poderá tomar posse e aquele que ficou com menos votos vai acabar ficando na suplência. Eles não podem assumir no Conselho Tutelar conjuntamente. Tá? Algumas dúvidas que estão chegando para a gente. Município que não atualizou a sua lei, embora a gente tenha pedido, né, e feito todo esse diálogo, mas infelizmente muitos municípios não conseguiram fazer, que ainda tinham então a previsão antiga que proibia a recondução ilimitada dos conselheiros tutelares, permitiam apenas 2 reconduções, uma recondução, uma reeleição, e a lei municipal não foi alterada. O que vale? Vale o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal que é superior à lei municipal, tá? O ECA é superior à lei municipal, portanto, mesmo que o município não tenha alterado a sua lei, o candidato pode se candidatar novamente à reeleição, mesmo que ele esteja buscando uma 3ª, 4ª, 5ª reeleição, não importa, tá? Mesmo que o candidato, mesmo que a lei municipal não tenha sido alterada, tá? Pode ser exigido, outra dúvida que já chegou para a gente também, uma formação específica, num curso específico, só pode ser candidato se for assistente social, ou psicólogo, ou bacharel em direito. Não pode, tá, gente? Isso aí teria que fazer uma representação à Promotoria de Justiça para que fosse para um questionamento a respeito dessa lei e que o edital seja corrigido a tempo e modo, tá? Trazendo aqui, ó, vocês viram que já no slide anterior, nesse apareceu de novo aqui, tudo isso eu estou tirando lá do Guia de Atuação do Ministério Público no Processo de Escolha, aquele documento que eu mencionei para vocês, que está tudo lá esclarecido. Tá? Número de candidatos. O que o CONANDA orienta? Fechamos o prazo de inscrição, fizemos a avaliação das candidaturas, se tem prova, não, se tem prova, fizemos a prova. Chegou no final desse processo, vai começar a campanha, tem menos de 10 candidatos, ou se já tem menos de 10 agora, suspende o edital, né? Suspende o prazo e reabre o prazo para inscrição para que a gente consiga chegar em pelo menos 10 candidatos. É isso que o CONANDA recomenda, orienta, tá? Que a gente faça uma eleição com pelo menos 10 candidatos para garantir pelo menos uma concorrência mínima. Né? Depois faz uma eleição com 6 candidatos, está todo mundo eleito, porque o 6º praticamente vai ser certo que ele vai ser suplente e vai acabar entrando com o passar do tempo como titular. Então, por isso que é importante, eu falei, né, e reforço a importância da divulgação do processo de escolha, do edital, para que a gente consiga. Tem muita gente que não sabe, gente, não sabe que agora pode se candidatar a conselheiro tutelar,
nem sabe que tem eleição. Vamos divulgar, tem gente muito boa esperando, com vontade, eventualmente, de ser, com desejo, com condições de ser conselheiro tutelar e acaba não sendo por desconhecimento, acaba perdendo prazo, acaba sabendo só depois. Então, vamos fazer esse esforço de divulgação na nossa comunidade, né? E aí, bom, fizemos todo esse esforço, ainda assim não chegamos em 10 candidatos. Suspende o prazo, refaz o cronograma e reabre o prazo para inscrição. Fizemos isso, fizemos toda a divulgação do mundo, fomos na rádio, colocamos outdoor, folder, fomos na escola, fomos na igreja, fomos não sei aonde, fomos no conselho comunitário, e ainda assim não conseguimos 10. Primeiro, o município tem que refletir por que está tendo tão pouco candidato, né? Será que não está pagando muito mal para os seus conselheiros? Será que as condições de trabalho desse conselheiro tutelar, dessa conselheira tutelar, está adequado? Porque se estivesse, certamente teríamos mais candidatos, né? Se fosse um cargo valorizado, teríamos muitos candidatos. Mas, mesmo assim, não conseguimos 10. O processo segue, tá? Mesmo que seja com 5 candidatos. Depois que, primeiro, lembrando, menos de 10 candidatos, suspende, abre o prazo para novas inscrições. Fechou esse prazo, ainda assim não deu 10. O processo segue, mesmo que a gente tenha menos de 10 candidatos. A gente não tem 5 candidatos, segue o processo com menos de 5 candidatos e já faz uma eleição suplementar logo em seguida, tá? Por isso que é tão importante divulgar agora, porque se não tiver 10 ou pelo menos 7 candidatos, né? O município acabou a eleição dia 1º de outubro, no dia 2 de outubro tem que abrir o edital de novo para fazer a eleição suplementar, porque a gente sabe que, como o Conanda diz, determina com 2 suplentes ou menos, o CMDCA tem que já abrir imediatamente o processo de escolha suplementar. Mas, independentemente do número de candidatos, tá? O CMDCA, a eleição deve acontecer no dia 1º de outubro. Mesmo que seja para eleger aqueles 5 inscritos que estão lá, que tendo um voto já estão eleitos. Tem que fazer a eleição no dia 1º de outubro. Tá? É obrigatório fazer a eleição no dia 1º de outubro deste ano. Documentação a ser apresentada. Aqui, né, lembrando que eu estou trazendo aqui aquilo que está nas nossas minutas que foram produzidas, né, pelo GT e validadas nacionalmente, tanto pelo CNMP quanto pelo governo federal, né, o Ministério dos Direitos Humanos, o CONANDA orientam a utilização desse nosso documento, mas cada município, né, cada comissão tem que avaliar o que está previsto na sua lei municipal, tá? Mas aqueles que seguiram todas as nossas orientações desde o início, atualizaram a lei, é basicamente isso que vai estar lá na lei, né? Então, certidão de nascimento ou casamento atualizado, comprovante de residência, o certificado de quitação eleitoral, que pega pela internet, a certidão de antecedentes, que pega pela internet, o diploma ou certificado de conclusão, né, se for nível superior, nível médio, ensino fundamental. E lembrando que a gente sempre recomenda que seja pelo menos ensino médio, tem que ver o que está na lei municipal. Se tiver algum tipo de comprovação de experiência, né, aí também pode ser comprovado por esses documentos, né, que a gente colocou ali na minuta do edital. Lembrando que tudo isso tem que estar previsto no edital, tá? E aí, vamos então para a discussão. Eu vi que já até lá no chat do YouTube já tinha até uma pergunta sobre isso, mais ou menos sobre isso, né? Porque vem o primeiro requisito, abre o estatuto, artigo 131, né? Fala para ser conselheiro tutelar tem que ter idoneidade moral. Primeiro requisito. O que é idoneidade moral? Lá em 2019, na COPEIGE, que é a Comissão Permanente da Infância e Juventude, que reúne, é um órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, que reúne colegas que são coordenadores de centros de apoio do Brasil inteiro, especialistas nessa área. E lá em 2019 nós nos reunimos e aprovamos esse enunciado que vale até hoje, e que está atual, né, o 133, inciso 1 do ECA, e a gente discutiu o que significa idoneidade moral, né? E a gente aprovou esse enunciado, essa síntese do nosso entendimento, que diz o seguinte: o requisito da idoneidade moral, previsto no artigo 1331 do ECA, não se restringe aos conceitos de direito penal relativos à reincidência ou maus antecedentes, cabendo à comissão especial do processo de escolha agora, né, com a 231, em procedimento administrativo que assegure o contraditório, avaliar casuisticamente se as condutas praticadas pelo candidato ao conselho tutelar, ainda que não vedadas pela legislação ou resolução local, são compatíveis com o decoro do cargo. Tá? Esse é o enunciado 6 de 2019 da COPEIGE. Tá? E lá no guia de atuação do CNMP, a gente discute isso até de forma mais detalhada, né? E escrevemos lá que a idoneidade moral deverá ser avaliada no caso concreto, levando em consideração sim os antecedentes criminais do candidato,
Porém, não se limitando a isso, haja vista que a função é de extrema relevância, exigindo decoro e credibilidade dos seus membros. Tá? O que é idoneidade moral? É um conceito aberto. Tá? Não existe um documento que comprove a idoneidade moral. A comissão tem uma certa autonomia para avaliar essa candidatura, desde que resguarde o contraditório desse candidato. Né? Então, se a comissão identificou que é um candidato que não tem idoneidade moral, deve abrir o procedimento, notificar o candidato, como se fosse uma impugnação, né? O candidato vai prestar suas informações, vai fazer a sua defesa, e depois a comissão vai tomar a decisão. É um conselheiro que está respondendo a um processo administrativo, que atualmente é conselheiro tutelar, e que tem vários problemas lá, embora ele não tenha sido condenado ainda nesse processo administrativo, há muitos elementos que demonstram que ele não é um bom conselheiro tutelar, que ele não tem idoneidade moral para ser candidato. Bom, se garantido o contraditório, a comissão chegar a essa conclusão de forma fundamentada, tá? Não é uma decisão que pode ser tomada, vamos nos reunir e excluímos esse candidato. Tem que abrir o procedimento, e aí por isso que é muito importante o apoio do setor jurídico, tá? Da prefeitura, e também do próprio Ministério Público, tá? Fazer, então, dentro desse procedimento, essa avaliação, direito de defesa, e depois, como se fosse um julgamento mesmo, fazer uma decisão fundamentada em que a comissão, então, vai esmiuçar todos os elementos, então, que levaram a comissão à conclusão de que aquela pessoa não tem idoneidade moral para ser candidato, para ser membro do Conselho Tutelar. Vou supor aqui um sujeito que é ébrio habitual, um sujeito que responde a muitos processos de violência doméstica. Enfim, são questões que têm que ser avaliadas caso a caso, né? E se a comissão tomar essa conclusão, pode, então, impugnar essa candidatura com base no requisito da idoneidade moral. Não tem regra fixa, não tem um conceito fechado, é um conceito que é, de certa forma, subjetivo, desde que garantido, né, a fundamentação, o direito de defesa, mas que não pode ser confundido com arbitrariedade, né? Eu não gosto daquele conselheiro tutelar, ele é vinculado a outra linha política. Isso não é fundamento para rejeitar a candidatura por falta de idoneidade moral, tá? Então vamos ter muito cuidado também para não nos excedermos nesse requisito, tá? Idade de 21 anos, tá? Que é um outro requisito, outra dúvida que já chegou para a gente. Nós temos um entendimento também da COPEGE e com base na jurisprudência do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, que essa candidatura, essa idade pode ser comprovada até a posse, tá? Que não precisa ser comprovada na data da inscrição, tá? Então tem lá no nosso guia de atuação, se houver alguma impugnação, se precisar fazer uma fundamentação, por que estamos aceitando esta candidatura, o guia já traz, esse documento lá que eu mencionei, já traz a fundamentação para quem precisar fazer, tá? Relação de parentesco eu já falei, então eu vou pular sobre essa questão. Também está lá no guia de atuação, como eu disse. Afastamento e desincompatibilização para a candidatura, essa é outra dúvida que chega para a gente também. Os atuais conselheiros tutelares que querem se candidatar à reeleição precisam se afastar do cargo? Não precisam, tá? Não precisam se afastar do cargo para concorrer à reeleição. Agora, muito importante, né? Esses conselheiros não podem fazer nenhum tipo de campanha. Aliás, agora ninguém pode fazer campanha, porque a campanha só começa depois que os candidatos estiverem devidamente habilitados. Mas muito mais para frente. Dentro do nosso cronograma é lá para agosto ainda. Depois a gente vai ver a data certinho. Mas os atuais conselheiros tutelares, obviamente, em nenhum momento, seja antes, seja durante a campanha, podem usar do seu cargo para fazer campanha, né? Seja durante a eleição, seja durante o expediente, seja fora do expediente. Claro, pode fazer campanha fora do expediente, mas não pode usar o seu cargo para benefício próprio, tá? Mas não precisa se afastar. E também os servidores públicos municipais que pretendam se candidatar, não havendo previsão em lei municipal, né, em sentido contrário, que eu acredito que nenhuma delas tenha, né? Não é necessário também se afastar do cargo para ser candidato ao cargo de conselheiro tutelar. Tá? Homologação das inscrições, ficha de inscrição preenchida de maneira equivocada ou incompleta podem ser excluídas pela comissão especial, claro, mas sempre com essa
né, vamos olhar com cuidado para não ficar impugnando, excluindo candidaturas de forma desnecessária. Se for possível complementar, já pede para a pessoa corrigir esse problema, né, se for pontual. E, claro, a comissão pode, de forma fundamentada, indeferir as inscrições de candidatos que não cumpriram os requisitos mínimos, né, desde que garantir o direito de defesa. Então, etapas após o recebimento das inscrições, né? A comissão especial publica a lista de inscrições realizadas, todas elas, não precisa fazer nesse momento nenhum tipo de análise da documentação, tá? Mesmo que a gente já saiba que esse candidato não vai conseguir cumprir os requisitos, ele vai ser publicado como candidato, como inscrição realizada, né? Abre-se o prazo para que em 5 dias qualquer cidadão, inclusive o Conselho de Direitos, inclusive o Ministério Público, que não só nesse prazo, o Ministério Público pode impugnar a qualquer momento, né? Mas qualquer pessoa pode impugnar, então, no prazo de 5 dias, qualquer uma dessas candidaturas. A própria comissão pode impugnar a candidatura, né? E é até interessante, por exemplo, a gente verificou lá que faltou um documento que é simples, foi um esquecimento. Dá para a gente impugnar a candidatura e aí, no prazo de defesa, o candidato juntar esse documento e suprir essa falta? Sim, tá? Pode ser feito isso também, tá? Não tem problema. Então, abre-se o prazo de impugnação. Se houver impugnação, né, se alguém impugnar alguma candidatura, abre-se o prazo para a defesa do candidato. Então, o fulaninho de tal se inscreveu e alguém foi lá e disse, não, mas ele não tem idoneidade moral, ou ele não tem experiência exigida por lei, ou ele não tem nível médio, que é exigido por lei, ele não mora no município, enfim, qualquer um dos requisitos lá. O CMDCA recebeu essa impugnação, tem que abrir prazo para defesa do candidato, tá? Se a própria comissão for impugnar, também, tá? Vai impugnar, faltou o documento tal. Abre o prazo de defesa do candidato, tá? E aí, depois dessa defesa, desse prazo de defesa, a comissão se reúne e analisa as inscrições, todas elas, tá? Mas essa aqui não foi impugnada, ela já está autorizada? Não. Tem que ser feita a análise de cada uma das inscrições, tá? Mesmo que elas não tenham sido impugnadas, tá? Não é automática a aprovação caso não haja impugnação, tá certo? Nesse momento é muito importante constar com a assessoria jurídica da prefeitura, né? E procurar o Ministério Público também para eventual auxílio, tá? Comissão especial depois publica, então, a lista de inscrições deferidas e indeferidas, abre-se o prazo de recursos para o CMDCA, e aí o CMDCA publica, então, né, decide os recursos, também sempre buscando o apoio do jurídico da prefeitura, e publica a lista final de inscrições deferidas e indeferidas. Depois fizemos a capacitação, perdão, a prova, né? Se houver capacitação em prova na lei municipal, a divulgação das notas da prova, recurso, e aí só no final, então, que nós publicamos a lista oficial dos candidatos habilitados, tá? Direito de defesa, como eu já disse, para eu não perder muito tempo aqui também, está lá no nosso guia de atuação do Ministério Público no processo de escolha, tá? Um documento oficial do Conselho Nacional do Ministério Público que orienta todo o Ministério Público brasileiro, tá? Claro, cada promotor tem a sua autonomia, a sua independência funcional, mas esse documento tem sido muito utilizado pelos colegas para guiar a sua atuação, né? Então, é necessário sempre, né, garantir o direito de defesa se houver alguma decisão que vai impactar em alguma candidatura específica, tá? Então, como eu disse, né, o MP tem que ser notificado, né, de todas as reuniões do CMDCA e da comissão especial também, e caso, né, haja candidatura indeferida diretamente pela comissão especial, sem o exercício do direito de defesa, que é possível também, esse recurso pode ser utilizado para, por exemplo, corrigir os pedidos de candidaturas derivados de pequenos erros ou inconsistências, como a falta de documentação ou a necessidade de informações mais detalhadas, pois deve prevalecer o princípio democrático com a garantia do maior número de candidaturas possível. Então, para fechar, gente, né, nosso cronograma aqui, já vencemos, então, a publicação da resolução do CMDCA que cria a comissão especial, a publicação do edital. Estamos agora dentro do cronograma que nós sugerimos, né? E aí cada município está com o seu cronograma próprio, né? Mas estamos justamente nesse prazo, então, de registro das candidaturas, na nossa sugestão, até o dia 5 de maio. Depois, no dia 8, a comissão publica, então, a lista de candidatos inscritos, abre-se o prazo para impugnação, que finda no dia 15, né? Havendo impugnação, abre-se o prazo para defesa, entre 18 a 24 de maio. Lá no dia 1º de junho, se realiza a reunião da comissão especial para decidir acerca da impugnação. Aí depois, até o dia 1º, tem que analisar e publicar, então, os resultados, o prazo para recursos, né?
para o CMDCA, o julgamento do CMDCA entre 12 e 16 de junho, e 16 de junho, a publicação da relação final das inscrições deferidas e indeferidas para os candidatos poderem fazer, onde houver previsão, as provas, né? Publicação das provas, dos resultados da prova em julho, lá final de julho, 19 de julho, publicação do resultado da final da prova, e aí até o dia 20, então, se publica a resolução disciplinar do procedimento e prazos para o processamento e julgamento das denúncias de prática e de condutas vedadas durante o processo de escolha. Aí 21/7, reunião dos candidatos, aí a gente vai ter outros momentos para discutir isso ainda, tá? Então não vou aprofundar aqui, né? Lembrando da importância da divulgação dos locais de votação, mas aí é tudo uma fase seguinte que a gente vai voltar a discutir lá na frente. Mas vejam, né? Olha quantas etapas nós temos, quantas datas nós temos que observar, quantos prazos nós temos que observar. Por isso que eu falei lá no começo, não dá mais para esperar, o município que não publicou seu edital tem que publicar, senão não vai dar tempo de cumprir todos esses prazos até o dia 1º de outubro. No dia 1º de outubro, está aqui, é uma data fixa, a eleição tem que ocorrer, né, das 8 às 17 horas em todos os municípios desse país. Tá? Publicação do resultado e lembrando a posse no dia 10 de janeiro de 2024. Tá? Esse, então, eram os slides. A gente fica à disposição agora para algum debate, Janice. E agradecer, então, a atenção de todos, né? E lembrar que sempre o grupo de trabalho está sempre à disposição de cada um dos CMDCAs, dos municípios, das promotorias de justiça, de todos os interessados aí no tema, para que a gente possa, na medida do possível, né, que a gente não pode substituir a comissão especial, mas que a gente possa dirimir algumas dúvidas para que a gente tenha um processo muito seguro, muito tranquilo, e que lá no dia 1º de outubro, como eu tenho dito, a gente possa eleger os melhores conselheiros tutelares do nosso Brasil aqui em Santa Catarina. Tá bom? Obrigado e vamos lá para o nosso debate. Então, nós temos as questões, as perguntas, né, que a Débora colocou lá no grupo de trabalho. Deixa eu ver aqui se a gente faz uma geral delas, não são muitas também, acredito que a gente possa fazer em blocos de 2, doutor João, são umas 5 perguntas só, e aí Vamos depois lá. a gente retoma aqui no chat. Então, essa aqui eu acredito que já foi respondida na sua fala. Até o dia de ontem tivemos um baixíssimo número de inscritos, é possível, caso não tenha um número razoável de candidatos, refazer um novo edital, suspende e abre um novo prazo. Eu acredito que essa aqui já está bem respondida, né? Foi aquela Isso, a questão resolução, de mobilizar, enfim, de trabalhar em últimos casos, né? O isso. A própria conselheiro resolução do do Conanda já responde isso, né, Janice? Desculpa interromper, só para dizer que a resolução do Conanda, quem perguntou, lê a resolução do Conanda que já vai ter a resposta lá. A 233. Tá. Se o conselheiro do Conselho de Direitos está conselheiro no lançamento do edital, ele pode sair do conselho hoje para se candidatar ao CT ou deveria ter saído antes? Não deveria sair antes da publicação do edital? Doutor João? Sim, sim. Eu, No momento da publicação do edital, essa pessoa deveria ter se desincompatibilizado do cargo de conselho de direitos, porque ele não pode integrar um órgão que sim, elabora, controle e realiza a fiscaliza. eleição e ser candidato dessa mesma eleição. Tá? Na Então, verdade, esse, deveria nem ter participado inicialmente, né, do processo. Eu isso, acredito que já deveria exatamente. ter, né? Sobre o requisito da conclusão do ensino médio, pode ser apresentado na posse do candidato eleito? Também já foi na outra live, nessa, né? Enfim, reforçado. Vocês querem se reforçar novamente? Esse requisito é requisito para candidatura, tá? Então ele tem que ser É, comprovado no momento da inscrição, tá? Até o prazo final da inscrição, não pode ser depois disso. tá? Da experiência que acredito que já foi. Oi? Sobre a questão da experiência, aqui também já foi comentado bastante, né? Tanto na outra live quanto hoje, da experiência de 1 ano, 360 horas de curso na área, enfim. Acredito que a gente possa retomar as lives Também, anteriores e a de hoje, né? Janice, acho que a dúvida Oi. também é se pode ser comprovado, tem que ser agora ou pode ser na posse. Esse também é o requisito tem que ser comprovado agora, tá? No ato da Sim, inscrição, para não é na posse. inscrição. Isso. Isso. A dúvida é se Para o posse é só a conselheiro idade, estava, tá? se o conselheiro estava, conselheiro no lançamento do edital, se ele pode ser de conselheiro hoje, tá? Isso aqui já foi, eu deveria ter saído antes, já foi respondido também.
Agora, o que a gente pode verificar é se tem algum aqui no chat, meninas. Não sei se vocês viram, meninas ou meninos. A Débora fez um trabalho bem bacana aqui, ó, de colocar no chat todas as minutas de documentos, todas as orientações técnicas, o curso da questão do enfrentamento das violências pela rede de proteção, também o guia de atuação do MP no processo de escolha e o link aqui das lives, né, que estão disponíveis lá no canal do YouTube da FECAM, e a resolução 231. Então, ela fez aí um kit, né, atualizado de todas as informações que a gente precisa. Só reforçando, doutor João, que nós estamos tentando viabilizar, através da FECAM, a impressão das orientações técnicas, tá? Para que a gente possa, pelo menos, entregar uma cópia para cada município, gestão municipal, conselho de direitos, conselho tutelar, tá? Então, acredito que assim que isso acontecer, a gente vai estar disponibilizando e entregando aí as cópias também. E no dia 11 e 12 de julho, nós teremos aqui em Florianópolis, lá no Hotel Canasvieiras, o seminário do Sistema de Garantia de Direitos. Então, cada participante também, a gente está fazendo um movimento para que tenha em mãos uma cópia da orientação técnica, tá? A gente vai ter lá o grupo de trabalho do acolhimento participando, o grupo de trabalho das medidas socioeducativas, que é coordenado aí pela Secretaria de Estado, pela Miriane, a questão do processo de escolha do Conselho Tutelar. Nós vamos ter pauta sobre justiça restaurativa, sobre a questão também do sistema de garantia de direitos, né, de atendimento de criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência. Nós estamos tentando organizar que todas essas questões também estejam em pauta lá, tá? Pessoal da MOSC, a Marlete, nossa assessora lá da região da MOSC, né, que atende, se não me engano, 20 municípios lá da região. Foi citado o município da região oeste, que aprovou lei para votação em mais de um candidato. Aqui na região da MOSC, não tenho conhecimento dessa aprovação de lei. Sabe se é da região da MOSC? Eu não sei se é a MOSC, tá? Mas eu passei para ela já o município. Aí ela vai avaliar, vai Ah, verificar então lá. tá. Então tá ótimo. É isso, Marlete? Quer fazer mais alguma consideração, Marlete, aproveitando? É isso, muito obrigada, só agradecer. Eu fiquei preocupada, doutor João, porque a gente tem um acompanhamento bem próximo dos municípios, né, e causa estranheza. A gente teve bastante movimento das câmaras de vereadores, em especial da aprovação da minuta de lei, né, e muitos gestores tiveram que justificar por várias vezes da necessidade da aprovação da lei, né, então eu fiquei até um pouco preocupada, mas... Mais só um pouquinho. Deu, Marlete, pode falar. Não, Pode aí falar. só reforçando, né, que a gente fez um trabalho junto às câmaras de vereadores, né, os gestores fizeram uma mobilização bem grande, mas de fato não é aqui na região, a gente fiquei até apreensiva, sim, mas está tudo certo. Muito obrigada. Sim, e aí só para reforçar, né, que por mais que a gente faça todo esse trabalho direto com os municípios, a gente sempre tem as surpresas, né, que vêm aí das incompreensões ou do diálogo, né, às vezes legislativo, poder executivo, assessoria contábil, assessoria jurídica, mas com certeza a gente fez um movimento bem importante. Pessoal, são 5h15, nós temos uma meta aqui até as 5h30 para finalizar, então eu vou começar e depois vou passar a palavra aí para a Rosi, do Coegemas, para a Miriane, para a Giovana, que está aqui bem rapidinho. Nós precisamos, antes de encerrar esse momento, fazer um agradecimento muito especial ao doutor João. Quer falar, Miriane? Fala. Janice já se emocionou ali, ó. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Realmente, assim, eu entendo a Janice, né? A Janice está até mais tempo que eu em contato com o Dr. João, mas o pouco tempo que eu tive já foi inspirador. Então, a gente quer agradecer aqui em nome da secretaria, em nome do grupo de trabalho, cada um vai falar, mas também em nome da secretaria. Doutor João, todo o aprendizado, todo o apoio, assim, toda a disponibilidade, todos os momentos que a gente precisou, assim, doutor João, a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, ele sempre disponível. É inspirador ver como o senhor se dedica, né, em toda a causa da criança e adolescente, assim, toda a sua dedicação, paixão naquilo que o senhor faz, assim. Então, a gente aprende muito, nesse tempo eu aprendi muito. E a gente fica triste, né, porque esse contato nos grupos de trabalho, esse contato aqui diretamente de Santa Catarina, e a gente sabe que a sua contribuição não foi só em Santa Catarina,
Eu digo assim, eu estava até pensando assim, nossa, agradecer em nome das crianças e dos adolescentes, né? Porque só que não é só das crianças e dos adolescentes de Santa Catarina, acho que de todo o Brasil, assim, porque eu tenho certeza que tudo que a gente tem discutido e tudo que o senhor tem trazido para a gente não tem sido só em Santa Catarina, né? Tem atingido as crianças e adolescentes de todo o Brasil. Então, eu quero agradecer imensamente em nome da secretaria e dizer que, né, que a gente está aqui também, dia que o senhor precisar, a gente está aqui disponível. Mas a gente vai continuar pedindo socorro, pode ter certeza, onde o senhor for, a gente vai continuar pedindo socorro, pedindo ajuda, e desejar todo sucesso nessa nova etapa, nesse novo ciclo. Assim, eu tenho certeza que a comarca que o senhor for, ou para onde o senhor for, eles vão estar ganhando muito, mas não é um adeus, porque, como eu falei, a gente vai estar pentelhando o senhor lá, a gente vai estar chamando o doutor João, por favor, nos socorre aqui. Mas imensamente eu quero agradecer de verdade, de todo o coração, assim, agradecer todo o seu apoio, toda a sua ajuda. E muito obrigada, de verdade, doutor João. Obrigada mesmo, assim. Bom, Então, quero eu falar também para o segundo, para não começar a chorar que nem a Janice, que eu já comecei me despedindo, né, do doutor João no começo, antes da gente abrir a janela, mas só para resgatar, assim, quando o doutor João começou, acho que a segunda ou a terceira semana que ele começou, ele foi fazer uma fala na Anfre para a gente. Ele não vai lembrar disso, mas eu disse, doutor João, agora que você está entrando, fique com a gente, mesmo o momento que estiver saindo, fique com a gente, né? Porque é uma rede que a gente precisa realmente fortalecer muito, mesmo as pessoas que se direcionam para outros caminhos, novos desafios, mas fica com a gente, né? Que a gente precisa estar fortalecendo e buscando novos atores aí nessa luta. Mas assim, ó, da parte do Coegemas, né, que eu sou representante, de repente até a Fábio, se estiver na sala, também pode falar alguma coisa. Nosso muito obrigada, realmente a colaboração que você nos deu nesses anos que esteve conosco aí foi formidável. Você realmente foi um líder entre nós, né? Não só nesse grupo, qual eu me entrei há 2 anos, mas em outras caminhadas que a gente deu aí como gestora, como participação em cursos que a gente fez aí afora. Assim, eu desejo para você todo sucesso para você nessa nova caminhada e nesse novo desafio. Realmente, você fez a diferença para a gente. Fez mesmo. Muito obrigada, tá? Oi, Janice. Aproveitando a fala da Rosi, né, que nos representa ali no grupo de trabalho, reforçar as palavras dela, agradecer todo o trabalho do Dr. João, agradecer também a Rosi, que nos representou nesse grupo de trabalho. Acho que os municípios tiveram um excelente suporte, tanto no que se refere às documentações, nesse processo de escolha, né, em todo esse processo geral. Acho que o Conselho Tutelar sai muito fortalecido, mas o próprio sistema de garantia de direitos sai também, e isso é muito importante. Sentiremos falta do senhor, mas acho que é isso, né? É quando a gente sai, mas é o trabalho que a gente deixa, as sementes que a gente planta, e tenho certeza que isso vai fazer um grande diferencial no atendimento das crianças e adolescentes aqui no nosso estado de Santa Catarina, nos nossos municípios. Então, nosso agradecimento enquanto colegiado ao trabalho do doutor, aproveito e parabenizo também, né, todo o trabalho da FECAM, essa parceria que foi feito, e estamos à disposição, né, torcendo para continuarmos nos encontrando e desejando o melhor sempre para todos. Giovana? Doutor João, o senhor é a nossa âncora no sistema de garantia de direitos. Eu falo de 295 municípios que o SEDCA ele atua no sistema DCAs. E falar do senhor, a gente fala com maestria do que nós aprendemos, da condução calma, franca, sabe? Devagar, mas assim, com uma profundidade tão grande que o senhor nos acalenta e nos faz buscar, porque nós queremos levar o legado do Dr. João. E aí onde eu vou, hoje de manhã nós tivemos a nossa conferência e eu falei do seu nome lá. Então, assim, o seu legado é um legado eterno para nós que trabalhamos com criança e adolescente, que é tão precioso.
E eu sou aquela agitação, aí o senhor é a calmaria, nos passa essa tranquilidade de realmente o sistema de garantia de direito, ele é o arcabouço da lei. E ele fazer as políticas para criança e adolescente é o nosso caminho para garantir a efetivação, né, do direito, da garantia e da defesa para as crianças e adolescentes. Eu não tenho palavras, enquanto Cédica e enquanto Giovana, né, desde que eu conheço, eu não me recordo quanto tempo, faz muitos anos, e cada vez nós aqui, enquanto GT, nós aprendemos a perfeição dos processos, seja do CT, seja da escuta especializada, tudo que se trata com criança e adolescente, o senhor está lá, nos dando essa direção, essa âncora. Eu não vou dizer adeus, eu vou dizer até logo, e vou falar, eu desejo enquanto cético, que o senhor tenha uma carreira onde o senhor vai atuar, com certeza fará a diferença, mas eu desejo mais ainda do fundo do meu coração que nós vamos dizer apenas um tchau. O senhor estará conosco. Nós não podemos perder, podemos dizer, esse mestre, tá, que nós temos. E como o senhor diz, é um orgulho que está louco de vê-lo atuar. E de nós, né, nós seguimos por todo esse cabedal de conhecimento. Então, muito obrigada, doutor João. Gratidão por todos, por os GTs, pela escuta, por estar à frente do SIG e por quanto nós aprendemos e nós queremos estar com o senhor no legado da infância e da adolescência. Gratidão eterna, muito, muito obrigada e até breve. Agora eu vou falar bem rapidinho. Agradecer, né, em nome da FECAM, das 21 associações, dos colegiados, né, todo o trabalho aí do Dr. João, todo o trabalho do Centro de Apoio, né, o Dr. João aí é rodeado de mulheres super poderosas também, eu acho que a gente tem que agradecer também a todo esse apoio que ele sempre teve e tem, né, lembrar aqui, agradecer a Débora em nome dela, estender, né, porque eu acredito que muito do trabalho também que o Dr. João conseguiu fazer é porque sempre contou com uma equipe aí no Centro de Apoio muito ativa, né, mas aqui a gente quer agradecer, então, doutor João, o pessoal está perguntando o que está acontecendo, a gente não estava acreditando que ele ia sair, então a gente continua ainda hoje mandando mensagem, perguntando, tem certeza? Essa semana mesmo, quando que é a saída? A ficha não caiu, né? Mas agora a ficha caiu, né, doutor João? É sexta-feira aí o recorte, né? Já sabemos que vem aí o doutor Éder, que é uma pessoa que com certeza não vai fazer o trabalho que o doutor João fazia, porque cada um tem um perfil, cada um tem uma trajetória, cada um tem que construir o seu caminho, mas com certeza acredito que muito do que ele viu que o doutor João, que o Centro de Apoio, né, fez em Santa Catarina, eu acredito que ele vai querer dar continuidade, porque Santa Catarina ganhou muito, e muitas pessoas falaram aqui de Santa Catarina, mas o doutor João não é referência só em Santa Catarina, ele é referência no Brasil, né? Toda vez que a gente fala no doutor João, toda vez que a gente vai para um evento nacional, enfim, as pessoas perguntam, falam, acessam, né? Hoje nós tivemos, assim, avanços extremamente significativos no sistema de garantia de direitos no estado de Santa Catarina, nos grupos de trabalho do acolhimento, no grupo de trabalho do Conselho Tutelar, na questão da organização do sistema de garantia de direitos para atendimento de criança, adolescente, vítima e testemunha de violência, né, que foi todo esse trabalho que foi feito também. Enfim, na família acolhedora, que foi um trabalho super intenso, então, assim, por muitos anos a gente vai continuar vendo o doutor João, né, nos vídeos, no canal do YouTube, nos materiais que foram produzidos, enfim, até a gente ir aos poucos entendendo que os ciclos também fecham, né, outros ciclos melhores e que estão preparados para nós também surgem, né, acredito aí que é um ciclo que encerra, mas é um ciclo, é uma nova oportunidade, né, um novo conhecimento e quem sabe futuramente a gente se encontra novamente na área da infância e juventude, enfim, num outro espaço. Então, agradecer imensamente, colocar a FECAM sempre à disposição, as associações de municípios, né, a Marlete que está aqui conosco hoje, acompanhando, representando aí as associações de municípios também, e dizer que muito aprendemos, né, muito trocamos, como a Giovana falou, né,
uma tranquilidade em resolver, encaminhar algumas coisas que às vezes a gente não tinha, né? E que aí tinha que dar um tempo para poder pensar, amadurecer. Então, assim, agradecer e ficar à disposição, continuar à disposição, e esperar que a gente possa se encontrar em breve. O que nós não podemos, e nós temos que assumir aqui com o doutor João, nesse fechamento de ciclo, né? É que a gente vai dar continuidade aos grupos de trabalho, a tudo que a gente produz. É isso. Pessoal, obrigado, né? Obrigado, Janice. Recebo com muita emoção e com muito carinho nessas palavras. Só para dar algum contexto para o pessoal, né? Eu não estou morrendo, gente. Eu estou aqui ainda, né? Continuarei trabalhando. Encerro meu ciclo apenas aqui no Centro de Apoio, como coordenador do Centro de Apoio da Infância, Juventude e Educação do MP de Santa Catarina, onde eu permaneci nos últimos 5 anos e meio, mais ou menos, e fui muito feliz, muito realizado, né? E as entregas que nós fizemos é fruto de um trabalho que não é meu, né? É um trabalho que é coletivo, tanto da equipe aqui do Centro de Apoio, que a Janice lembrou muito bem, né? Que é uma equipe extraordinária, aqui representada pela Débora, mas toda a equipe mesmo, né? Tudo que é feito aqui é feito por nós, né? Eu sou apenas um integrante dessa equipe, e mais amplamente, né, olhando também para todo esse trabalho de articulação, de rede que nós conseguimos construir aqui em Santa Catarina. Eu vim, né, da minha trajetória como promotor de justiça no interior, sempre batendo muito nessa tecla de articulação de rede, e tentei trazer isso aqui para o Centro de Apoio, e acho que fui feliz, né, e se conseguimos realizar alguma coisa, foi por conta, né, dessa parceria, desse trabalho conjunto, enfim, dessa confiança recíproca que conseguimos criar entre nós aqui, entre todos esses órgãos, instituições, e quem ganhou foram as crianças, né, foram os adolescentes, foi a sociedade catarinense, enfim. Então, estou muito feliz mesmo, né, de estar encerrando esse ciclo da minha vida, dizer que o Centro de Apoio continua e continuar cada vez mais forte, porque o colega e meu amigo Éder, que vai assumir o Centro de Apoio a partir de semana que vem, é um excelente promotor de justiça, um cara extremamente preparado, que tenho certeza que não só vai dar continuidade, mas como vai aperfeiçoar e qualificar os processos aqui, os trabalhos do Centro de Apoio. E como eu disse, eu não estou morrendo, né? Então eu vou continuar, de certa forma, apoiando aqui os projetos do Centro de Apoio. Tem esse compromisso com o Dr. Trajano, que é o procurador-geral que acabou de assumir, e esse é o motivo houve uma troca na administração do Ministério Público, então naturalmente há uma troca da equipe, né, que acompanha o procurador-geral, mas eu tenho a pedido, né, do Dr. Trajano, e com compromisso também com o meu amigo Éder, de seguir apoiando na medida do possível. Não vou estar tão presente como estou hoje, porque eu posso me dedicar exclusivamente a isso, mas dentro das minhas possibilidades, eu vou continuar participando, sim, né, daquilo que for possível, e contribuindo com o trabalho do Éder, contribuindo com o trabalho do Centro de Apoio do Ministério Público, nessa área que é tão cara para mim, né, que é o tema da criança e do adolescente. Então, só tenho a agradecer mesmo, né, a cada um das palavras que eu recebi agora, outras que já recebi também aí, que já entraram em contato. Eu estou até sexta-feira oficialmente aqui no Centro de Apoio, mas ainda vamos ter muitos momentos, com certeza, de encontro, né, de diálogo, de união, e eu acho que isso é que faz dar sentido à nossa vida, né? É esse contato, essa aproximação, enfim. Então, só tenho a agradecer a cada um que está aqui, a cada um dos meus amigos que fizemos essa caminhada aí de muitas conversas, muitas reuniões, muitas viagens. Agradecer ao Ministério Público, né, aos meus colegas do Ministério Público que confiaram no meu trabalho e confiam até hoje. Então é isso, gente. Não é um adeus mesmo, a Giovana falou bem, é um até logo. Eu vou continuar participando, como eu disse, na medida do possível, desse trabalho. Mas agora meu objetivo é terminar, porque eu tenho que terminar aqui, tem muita coisa para terminar até sexta-feira, senão o Éder vai brigar comigo. E a partir de maio eu saio de férias, então meu objetivo agora é descansar também, né, no mês de maio, para depois em junho poder retornar com fôlego total aí. E aí o que o futuro me reservar, aí a gente vai ver, e eu aviso vocês assim que tiver alguma definição
do que farei da minha vida. Mas contem comigo sempre para que vocês precisarem, né? Mas eu tenho certeza absoluta mesmo que vocês estarão em excelentes mãos aqui com o Éder e com a equipe aqui do Centro de Apoio que permanece, né? Então, vamos juntos, né? Temos muitos desafios ainda, avançamos muito, mas temos muito ainda a avançar, e eu acredito muito que o trabalho conjunto de cada um de nós aqui é o que vai permitir que a gente faça as entregas aí necessárias para proteção dos direitos humanos, proteção, defesa, né? Implementação de políticas públicas que vão garantir, então, que as nossas crianças e adolescentes possam se desenvolver plenamente, sem violência, né? E que a gente tenha, então, uma sociedade enfim, mais livre, mais justa, mais solidária, como manda a nossa Constituição, tá? Obrigado mesmo pelas palavras e a gente vai se encontrando amanhã. Estamos em Forquilinha, no evento lá da primeira infância, então ainda temos muitas conversas por fazer ainda, tá? Obrigado mesmo pela palavra de cada um de vocês aí. É isso, Janice, podemos encerrar? Você quer encerrar? Tchau. Obrigado, gente. Até os próximos encontros, tá? Um abraço e a gente fica aqui à disposição. Queria também lhe parabenizar, doutor, e agradecer aí tanto o senhor como a Janice. Desculpe que eu tive que entregar uns documentos aqui no CT. Tive muito pouco tempo pela Amures em contato com o senhor, mas também lhe deixo os parabéns aí nessa nova etapa, bastante felicidade. A gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, amigo. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, doutor. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.